Olá, hoje nós vamos começar uma conversa sobre um assunto que é muito importante na pesquisa, em geral, que se refere à distribuição dos dados. Isso é sempre um problema porque a maioria das técnicas que nós utilizamos, das técnicas estatísticas, elas acabam exigindo alguns pressupostos, ora da variável, ora dos resíduos. E a normalidade da distribuição é um desses pressupostos exigidos nas principais técnicas de estatística paramétrica. Então, por exemplo, teste T, análise de regressão, ela exige a normalidade, mas especificamente na regressão, normalidade dos resíduos é mais importante. Porém, se eu não tenho normalidade na, nas variáveis, provavelmente eu não vou encontrar esse tipo de distribuição nos resíduos. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou gerar novamente. Eu tive que corrigir aqui algumas variáveis que estava com buscando o dado errado, mas já foram corrigidas. Vou gerar de novo. E aí eu gerei. Só fazendo uma correção, em um dos vídeos, se eu não me engano, 14, quando eu estava falando da criação dessa variável aqui, que era a média dos fluxos de caixa por empresa e ano, eu me referi a esses 215, 214 e 169 como dados preenchidos. Na verdade, isso aqui são os missings gerados quando eu gerei a média aqui dos fluxos de caixa por empresa e ano. Os dados preenchidos, eles estão aqui, ó. Então, eu preenchi lá os missing do fluxo de caixa pela média que foi calculado por empresa e ano, para o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, fluxo de caixa de financiamento. E aí preencheram essas quantidades aqui de missings. Depois disso eu não fiz mais nada na variável, ela ficou com os missings que sobraram, que se referem aos anos de 2008 e 2009, que nós vamos excluir depois. Voltando aqui na questão da distribuição dos dados, a gente precisa dar uma olhada para essa questão da distribuição dos dados, porque, como eu disse, várias das técnicas que se utilizam, elas pedem esse tipo de distribuição. Não significa que a gente vai fazer pesquisa somente se os dados tiverem esse tipo de distribuição. Tem sempre uma alternativa, mas o ideal é que a gente busque encontrar isso. E aí, vamos só pegar um dado aqui, vamos para a variável explicada, essa aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui, mandar gerar um histograma. Eu vou só mostrar a realidade dos dados que nós encontramos. Vamos rodar só isso. Isso aqui é a distribuição de frequência do dado original que nós temos na base. Não está nada parecido com uma normal. Quando a gente, vamos pegar aqui, vamos gerar um Blockplot, para a gente ver. Blockplot, não, aqui. Aqui. Deixa esses dois aqui mesmo.
Aqui está por estágio de ciclo de vida, não, eu quero sem estágio de ciclo de vida. Vamos tirar aqui. Aqui. Tirar. Muito bem. Veja aqui, isso aqui é o box plot das duas variáveis de interesse lá explicadas, né, de interesse, e já está nos mostrando que tem um missing aqui nos dois grupos. Quando a gente exclui isso aqui, aí o que eu vou fazer? O que eu costumo fazer? Eu vou mandar fazer o seguinte. Eu já fiz isso. Aqui. Mando gerar uma descritiva. Aí só para a gente ver como tratar o dado é importante, eu vou fazer o seguinte. Aquilo lá é um dado extremo superior, eu vou mandar alterar, jogar fora 1% das observações aqui do Goldman, tudo que for maior, ou igual a 0,26. Vou fazer o mesmo com o imobilizado. Imob. É isso não. Aqui vai ser 31. Joguei fora. Jogamos fora essas observações aqui que estavam no extremo superior. E aí vamos gerar o boxplot aqui de novo. Gerando, agora já tem um extremo no inferior. Vamos fazer a mesma coisa, mas para o extremo inferior. Então, vamos pegar aqui, ó. Aí eu vou rodar um delay. Ok. Agora eu vou substituir o inferior aqui, ó. Replace. Vou tirar esses caras aqui. Tirei esse, vou tirar do outro também. Que no final das contas. Aí aqui é imob. Excluímos. Vamos gerar de novo o boxplot. Veja que a gente ainda tem muitos dados, muitos outliers, muitos dados extremos. E aí vamos voltar a gerar o histograma de novo da variável, só para ver que ele deve ter mudado. Histograma. Ele já mudou. Vejam que os outliers são uma fonte de alteração na distribuição dos dados. E o ideal é que a gente tenha os dados mais próximo possível desse formato de sino aqui. E aí a gente tem várias questões que são escolhas. Então eu estou, nesse primeiro momento, eu estou excluindo os valores extremos, mas a gente precisa, antes de excluir, checar que esses números estejam corretos. E aí, se aqueles valores extremos ali, eles são consistentes, persistentes na firma, talvez faça mais sentido excluir a firma como um todo e não o pacote das observações, que ali eu tenho de várias empresas. Uma outra alternativa é, se esses dados extremos eles ocorrem eventualmente por firma, de repente substituir esses dados extremos pela média das firmas.
Mas no final das contas são escolhas que precisam ser analisadas dentro de um contexto. Então é sempre fazer a análise tendo feito aquela escolha e fazendo a análise sem utilizar aquela escolha. No final das contas, é preciso ter uma fundamentação técnica para que tenha sido feita aquela escolha. Na área de contabilidade é mais comum a gente ver o cara jogando o dado fora. Algumas vezes eu até me incomodo bastante. E, por exemplo, quando a gente tem uma quantidade de dados pequena, a gente não tem muito espaço para ficar jogando fora. E aí é preciso utilizar algumas estratégias. Uma que nós vamos ver depois é padronizar os dados. Ah, mas quando eu padronizo eu mexo na variabilidade. Sim, mas entre mexer na variabilidade e jogar o dado fora, é melhor assumir essa fragilidade aí, essa redução da variabilidade, do que jogar o dado fora pura e simplesmente. Ou ignorar que ali eu tenha um dado extremo. Mas o que eu quero destacar, e depois agora eu vou fazer essa análise e vou gravar a variável original e a variável tratada, para vocês verem que quando a gente trabalha os outliers, a gente aproxima um pouco mais a distribuição dos dados a uma normal. E isso é muito importante para que a gente utilize técnicas paramétricas que assumem que a distribuição dos dados ou dos resíduos tenham uma distribuição normal. Ok? Era isso. E aí fica a mensagem, principalmente para quem não tem muita experiência com a análise estatística. Não basta jogar o dado no software, rodar a regressão, depois eu vou demonstrar. Quando a gente não trata isso, as relações elas são alteradas, as significâncias estatísticas são alteradas, e aí você está apresentando um resultado viesado ou com problemas sérios e que fragilizam, obviamente, os resultados apresentados e as conclusões. Ok? Era isso e até o próximo.